E aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero fazer para você um review e uma análise desse livro aqui, certo? Ele é muito bom, muito da hora. E aí, fica aí comigo e diz no final o que é que você acha, tá bom? E aí pessoal, hoje eu quero fazer uma análise desse livro aqui para vocês. A gente tem um vídeo aqui que eu fiz a análise da teologia sistemática do Wayne Grudem, um teólogo reformado, batista, certo? Vai aparecer para você aqui em algum canto, em algum momento aqui a recomendação do vídeo. Então se você estiver interessado, depois que você terminar de assistir esse, você assiste lá o outro. Se você quiser assistir agora, você pode assistir, mas depois você volta. Hoje eu trago uma outra perspectiva, né? O Wayne Grudem é um teólogo reformado, batista, calvinista, e hoje eu trago um teólogo pentecostal, né? Uma teologia sistemática pentecostal. Inclusive, quem recomenda esse livro, quem eu consegui comprar esse livro, foi exatamente um teólogo calvinista, né? E ele realmente fala que não concorda com a... Não é que não concorda, né? Ele segue uma linha doutrinária diferente da pentecostal, mas mesmo assim ele considera, né, um ótimo livro para estudo da teologia, né, da teologia pentecostal, né? E ele foi recomendado, eu acabei adquirindo, e eu gosto muito desse livro, uso muito ele como fonte de pesquisa também. Então, eu quero fazer uma análise com vocês dele hoje. E lembrando, se você quiser comprar esse livro, se você gostar, o link está aqui na descrição, você clica lá e você adquire esse livrão aqui, top, tá bom? Então pessoal, nós temos a visão da teologia reformada, que é uma teologia que ela vem ali, começa a surgir ali no ano 1517 por diante. A gente tem João Calvino como um dos grandes pensadores da teologia reformada, e mais ou menos ali vários anos mais na frente, alguns séculos mais na frente, o movimento pentecostal começou a surgir, né, através de um derramar poderoso do Espírito Santo. A gente teve a Rua Azusa, a gente teve lá o País de Gales, eu acredito que a gente pode considerar também, porque o País de Gales influenciou o movimento lá da Rua Azusa nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil por meio das Assembleias de Deus. E de modo geral, né, quando a gente pensa numa visão pentecostal, geralmente a gente segue teólogos, geralmente são apresentados teólogos arminianos. Isso não é regra. Hoje tem surgido muitos teólogos pentecostais, no sentido dos dons, carismáticos, né, no sentido dos dons do Espírito e tudo mais, e que esses teólogos eles são calvinistas, né? Antigamente era muito mais comum você ver um teólogo pentecostal, carismático, defender a visão arminiana, mas com John Wimber a gente tem essa diferença. Um cara carismático, fluía muito forte nos dons do Espírito e era, né, de visão calvinista, de visão mais de teologia reformada. E aí a gente tem esse livro aqui, ele é uma visão arminiana, né, uma visão bíblica arminiana da questão, e ele é muito bom, certo? Como eu disse, ele é muito bem conciso. Por mais que você não concorde com a visão dele, ele é bem retinho, bem certinho, tá? E aí alguns pontos importantes que eu gostaria de ressaltar. Pero eu tô pensando em comprar esse livro, eu quero comprar esse livro. Você tem que lembrar de uma coisa. Ele é um livro, certo? Assim, que ele não vai ser tão completo como se você assistir o vídeo anterior que eu falei da teologia sistemática do Wayne Grudem. Ele não é tão completo como a teologia sistemática do Wayne Grudem que eu tenho aqui, que eu apresentei para vocês, certo? Ele, por exemplo, ele vai trazer vários pontos que lá também traz, né? Eu tô lendo aqui, tá, o prefácio dele, né? Ele vai trazer o conhecimento de Deus, né? A questão sobre Deus. Ele vai trazer uma visão da Trindade também, da mesma forma que o Wayne Grudem trouxe. Eu estudei na teologia sistemática do Wayne Grudem, que é a teologia mais reformada, a Trindade. Eu ainda não estudei nesse aqui, certo? Mas não vai se diferenciar tanto. Mas aonde é que vai, né, se diferenciar mais para valer? Onde é que vai se tornar uma coisa mais diferente? Quando a gente vai, por exemplo, na questão do chamado, né? Esse questão da expiação. O calvinismo ele tem uma visão da expiação limitada, né? E o arminianismo ele tem a questão da expiação ilimitada, ou seja, no calvinismo diz que Jesus morreu somente pelos eleitos.
E no arminianismo vai falar que Jesus morreu por todos, até por aqueles que não seriam salvos. Então é muito interessante você que gosta de estudar esse assunto, você vai ter essas duas perspectivas na sua mão. Então esse Pedro, eu concordo com a questão do arminianismo. Eu sou arminianista, uma pessoa que afirme categoricamente que é arminiano. Você tem aqui uma ótima opção para você estudar e fundamentar, tá, a sua teologia. Ele é uma perspectiva pentecostal exatamente porque a visão pentecostal ela tem uma raiz arminiana muito maior do que, obviamente, a teologia calvinista. Ele vai trazer a questão do estudo da igreja, né, os símbolos, as funções do ministério, tá? Vai trazer a questão da mesma forma que a outra que eu apresentei traz, que é a questão da escatologia. E aí a gente tem alguns pontos importantes, né, que ele vai se destacar mais. Ele vai trazer aqui a missão do Espírito Santo. Ele vai trazer aqui, por exemplo, o recebimento do Espírito Santo, o efeito da vinda do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, certo? E aí ele vai trazer essa pegada que a gente tem na visão pentecostal, realmente dos dons, né, da profecia, dos dons de línguas, né, lá de acho que é 1 Coríntios capítulo 11 ou 2 Coríntios, que vai falar dos dons do Espírito. Ele vai trazer essa visão, realmente ele vai fundamentar, né, ele vai sistematizar nessa teologia essa visão. Então ela se torna uma opção muito importante, tá, para quem gosta de estudar. O ponto negativo, não vou dizer ponto negativo, mas o que eu posso trazer de consideração aqui é, por exemplo, a questão de que realmente a teologia do Grünen ela é um pouco mais completa. Essa teologia ela vai realmente focar mais, eu acho que até por ter muitas outras teologias que falam disso, que ele talvez não discorde, até para não ser uma coisa muito repetitiva, ele vai focar mais realmente nas questões que acabam incidindo sobre a questão pentecostal, a questão arminiana, que muitos outros teólogos, por serem calvinistas, acabam discordando ou tendo uma visão diferente. E o que torna para nós, né, consumidores, leitores, uma vantagem muito grande. Porque aí a gente não vai ter livros com assuntos repetitivos, é como se um completasse o outro. Então por isso, esse foi um dos motivos de eu ter comprado esse livrão aqui, tá? Então, ele é uma visão mais pentecostal, uma visão que vai realmente focar nos dons do Espírito, na manifestação. Isso é muito legal, tá? Porque assim, Pedro, sou pentecostal, eu sou carismático, eu creio nos dons do Espírito, eu creio no batismo, né? Eu creio na questão do batismo dos dons, né? Eu não acredito, por exemplo, eu não acredito que a pessoa, quando é batizada do Espírito Santo, ela é batizada quando recebe um dom de línguas. Eu não acredito que o batismo do Espírito Santo é o recebimento de dom de línguas, tá? Não acredito nisso. Eu sou batista, né? E eu acredito que quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, na verdade, ela é cheia do Espírito Santo e ela vai manifestar em sua vida os frutos do Espírito. Isso não significa que na sua caminhada ela não possa desenvolver os dons do Espírito Santo. Seja falar em línguas, seja a palavra de conhecimento, seja a interpretação dos dons, seja o dom de cura. Tanto é que Paulo vai nos dizer que nós deveríamos buscar, né, os melhores dons. Então, fica aqui a minha recomendação para você dessa teologia sistemática pentecostal. Ela é muito boa, muito legal de ler. Eu gostei da edição, vi algumas pessoas falando que não tinham gostado da edição porque ela é dessa forma aqui, ó. Ela é 2 colunas, certo? E aí gosta de um livro que seja uma coluna só. Eu particularmente eu gostei. Fica menor o livro, é mais fácil você estar lendo a teologia do Grünen que eu até fiz o vídeo, como eu já falei várias vezes aqui. Ela é um vídeo mais é um livro mais cansativo de você sentar, por exemplo, no sofá e ler. Ele é muito pesado, você vai carregar para algum lugar, ele é muito pesado. Esse aqui ele é mais compactozinho. E todos esses, geralmente, ele é um teólogo honesto, né? Ele sempre vai trazer, ele não começa uma briga, né? Ele não sela ali uma rincha, mas ele sempre vai trazer os 2 pontos, tentando explicar da melhor forma. E se você gostou desse livro aqui, não se esquece de comprar ele aqui no link que está na nossa descrição. Tá um preço legal. E se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. E me diz sua opinião. Se você já comprou ou de alguma forma tiver algum contato, me diz o que é que você acha desse livro aqui. Tá? Certo? Sem viés, com toda a paz do mundo. Me diz o que é que você achou aí desse livro aqui.